Eu desejo a paz profunda de nosso Senhor Jesus Cristo, entrando agora no seu coração e trazendo a você um abraço forte de tranquilidade, de conforto, de paz e de segurança. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma noite de oração, de reflexão no nosso retiro quaresmal, onde é a graça de Deus que vem em nosso socorro. A palavra de hoje vai estar nos mostrando, aparentemente para o mundo, um paradoxo: cruz e esperança. A cruz que para o mundo é o fim, a cruz que para o mundo é uma desgraça, a cruz que para o mundo é a morte, a cruz que para o mundo é uma sentença definitiva, versus a esperança. Só que para nós, a cruz e a esperança estão ligadas. Por isso, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta nossa reflexão de hoje, nosso retiro quaresmal, 14ª noite de reflexão, onde a graça de Deus tem tocado em muitos corações. Eu quero que você já escreva aí no chat: é bom estar aqui, é bom estar aqui. E já chegando, colocando o like, viu? Aqui embaixo tem o botãozinho do joinha, você já clica no joinha, já clica no like e faz com que essa transmissão chegue a mais corações. Faça isso, é a sua parte, e aí Deus fará a parte dele com certeza. Então eu conto com você, eu conto com a sua ajuda, para que assim nós possamos evangelizar e fazer essa palavra forte de transformação e cura chegar aos corações. E você pode também compartilhar esta transmissão a maior quantidade de pessoas possível, para que assim Deus possa agir nos corações. Amém? Então hoje, cruz e esperança, enxergando Deus no sofrimento. Podemos dizer que o tema de hoje é uma pergunta: por que sofremos? Então hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso e rezar, colocar a nossa vida na presença do Senhor. Quero invocar a presença de Deus aqui no meio de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-me Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o sangue de Cristo, a força e o poder do Espírito Santo estejam contigo a partir de agora. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Você que está chegando agora, coloca aí o seu joinha, hein? Vamos já na chegada colocar, quanto mais like tiver, mais longe a gente chega. Quero também te chamar a compartilhar. Você pode pegar o link dessa transmissão e mandar para a maior quantidade de pessoas possível. Então copie o link dessa transmissão e mande lá para a maior quantidade de pessoas possível, para que a gente possa levar essa palavra de Deus aos corações. 14ª noite do nosso retiro quaresmal. E eu gostaria de abrir com você este tema tão profundo. Porque, e aí eu quero que você participe no chat, quem aqui nunca enfrentou uma dor profunda na vida? Quem aqui nunca passou por um momento difícil onde se perguntou: aonde está Deus? Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, neste momento. Talvez essa cruz você a esteja carregando nesta hora.
nesta hora onde você ouve a minha voz e participa dessa transmissão. Então, eu acredito que em Jesus Cristo, essa mensagem não chegou por um acaso a você. Você que hoje veio participar conosco desse retiro quaresmal, essa mensagem não chegou por um acaso. Deus tem um propósito com este tema para que no seu coração haja uma profunda transformação. Você crê nisso, sim ou não? Escreva aí, eu creio. Escreva no chat, participe. Eu creio. Sabe, gente, Deus quer que a gente enxergue a nossa cruz não como fim. Porque Jesus não ficou preso na cruz para sempre. A cruz não o venceu. A cruz não é um fim. Mas a cruz de Jesus, como a nossa, por causa da dele, ela é um caminho para algo maior. Ela é um caminho para algo mais grandioso na nossa vida. Então, embora a dor do sofrimento, a dificuldade, a luta seja grande na sua vida, entenda que essa cruz, ela é um caminho para algo maior, algo melhor, algo poderoso, algo grandioso. Amém? Amém? Vocês estão aí ou não? Abra lá no Evangelho de São João. João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Que beleza, hein? É o nosso Jesus falando ao nosso coração hoje. Você que passa por uma tribulação, você que está passando por uma dificuldade, você que está passando por uma luta, você que está passando por uma dor ou pelo luto, coragem, eu venci o mundo. O sofrimento não é o fim. A cruz, o sofrimento, a dificuldade é um caminho para a glória, é um caminho para a bênção. Mas é claro que quando a gente está passando por dificuldades, por provações, a gente logo pensa, por quê? Né? Sim ou não? Por que Deus permitiu? Por que Deus está permitindo esta provação? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que no meu corpo? Por que na minha mente? Por que eu? Mas aí eu começo a responder essa pergunta com um trecho da palavra que para mim é muito forte. Toda a palavra de Deus é forte, mas sinceramente esse trecho ele resume muito bem aquilo que é a nossa pertença a Jesus, sabe? Romanos, capítulo 8, versículo 28. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Todas as coisas concorrem para o bem. Em outras traduções, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o sofrimento.
Porque quantas vezes a gente passou por um sofrimento muito grande e quando a gente olha para trás percebe o quanto a gente cresceu, o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente melhorou, o quanto a gente mudou por causa daquele sofrimento que a gente passou. Por causa daquela luta que lá de trás para nós foi um terror, foi uma cruz, foi um martírio. Hoje somos pessoas mais fortes, mais bem preparadas. Criamos musculatura. Então, se hoje você está sofrendo, se hoje você está chorando, entenda, sua dor não é em vão. Deus está construindo algo muito maior em você. E eu creio nisso profundamente. Eu creio que todas as vezes que eu passo por provações, por dificuldades, porque eu também passo, viu? Eu não sou Superman. Não é porque eu sou padre que eu estou isento de tudo, de todas as provações do mundo. Ao contrário. Mas aí eu pergunto a você. Você já passou por um sofrimento e que depois você veio a entender que aquilo foi um aprendizado para você? Agora eu quero muito saber se vocês já passaram por isso. Você já passou por um sofrimento e depois percebeu que aquilo foi um aprendizado? Compartilhe comigo aqui no chat, compartilhe comigo aqui nos comentários, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E no sofrimento, na provação, Deus está conosco. Muitas vezes no sofrimento a gente pensa, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Lá na cruz Jesus também sentiu isso, né? Nós conhecemos muito bem no Evangelho, quando vai narrar sobre a crucificação de Jesus, a célebre frase, meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes também você disse isso, né, no seu coração? Meu Deus, por que me abandonaste? Mas sabe, Jesus, mesmo sentindo aquela dor toda, ele sabia que o Pai estava ali. E hoje, mais do que nunca, nessa terça-feira, chuvosa aqui em São Paulo, Deus quer que você saiba, você nunca está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Amém? Vocês gostam tanto, né? Então vamos lá. Livro dos Salmos. Salmo 34. Salmo 34. XIX. 34:19. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. Perto está o Senhor dos que têm um coração ferido. Perto está o Senhor daqueles que estão com um espírito abatido, cansado, desanimado. Quantas vezes a gente se sentiu assim? Quantas vezes já nesse início de ano você já se sentiu assim? Verdade ou não é? Isso é realidade ou não é? Eu não quero pregar aqui coisas voando, eu quero pregar realidades da nossa vivência. Nós precisamos experimentar uma fé de realidades. Verdade ou não que nós nos sentimos já esse ano desse jeito? Com o coração ferido, com o espírito abatido, o inimigo tentando derrubar a gente, destruir a gente, fazer a gente ser vencido pelo cansaço. Nós devemos ser como aquelas crianças pequenininhas dormindo no colo do pai.
Mesmo na escuridão, mesmo na dificuldade, a criança dorme porque ela se sente segura. A oração, ela faz isso com a gente, nos colocar diante da presença do Pai. Às vezes a gente pensa que nessa quaresma, ao olharmos para a cruz, a gente só quer olhar para o sofrimento de Jesus. Atenção a isso, cuidado. O nosso foco, o foco que a igreja dá à cruz, não é só para a gente olhar para o sofrimento, mas olhar através do sofrimento o profundo amor de Jesus por nós. Não é apenas o sofrimento que deu resultado à salvação, como resultado à nossa salvação. Não, a gente tem que olhar que através do sofrimento a salvação chegou, porque ali, aquele gesto era um gesto profundo de amor. O maior amor que alguém poderia demonstrar por a outra pessoa. Deus não nos prometeu uma vida sem dor. Deus não nos prometeu uma vida onde a gente vai passar flutuando. Mas Deus nos prometeu que em cada lágrima Ele estaria conosco. E eu creio nisso. Em cada lágrima, em cada circunstância, em cada dor, em cada dificuldade, Ele está comigo. E na sua vida, você já conseguiu ver o amor de Deus no meio da dor? Você já conseguiu enxergar Deus no meio do sofrimento? Hã? Eu quero lembrar a vocês, meus filhos, que nós estamos no retiro quaresmal, mas a quaresma não termina na morte. A quaresma termina na Páscoa. Então, a cruz não é o fim. Nós não estamos no deserto para morrer. Se você está passando por um momento difícil, agora, eu quero dizer uma coisa a você. O tempo da ressurreição está chegando. Tá aí uma frase bonita, né? Que a gente pode escrever no chat ou nos comentários para quem está assistindo depois. O tempo da ressurreição está chegando. O tempo da ressurreição está chegando. Sua dor, ela tem um propósito. A luta não é para sempre. Amém? A cruz pode ser pesada agora, pode parecer muito pesada, até insuportavelmente pesada agora, mas ela vai te levar à vitória no final. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Abra lá na sua Bíblia. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, 17. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Nossa tribulação momentânea e passageira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Ou seja, em outras palavras, que não dá para imaginar.
Essa promessa de Deus te dá esperança? Sim ou não? Oh, meu querido, confia no Senhor. Minha filha querida, que está aí acompanhando esse retiro quaresmal, cheia de esperança de uma real virada. Creia no poder do Senhor, no amor dEle e naquilo que essa palavra diz ao teu coração nesta noite, porque o Senhor está conversando contigo hoje. Creia. Então, o sofrimento faz parte da vida, mas ao mesmo tempo o sofrimento não é o fim. O sofrimento não é o fim. Deus está presente mesmo quando a gente não o está sentindo. Não é porque a gente não está sentindo a presença de Deus que Deus não está. Ele está sempre. Guarda isso no teu coração. A cruz não é o fim. A cruz é o meio para chegarmos à ressurreição. Amém? Eu sei que o Senhor está falando com você. Coloca a mão no teu coração agora. Fecha um pouquinho os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas dores. Nós nem sempre podemos entender os Teus caminhos, os Teus desígnios, mas queremos confiar, Senhor, que a cruz não é o fim. Nos ensine, Senhor, a carregar a nossa cruz com amor e confiança que tudo isso faz parte da travessia. Páscoa, passagem, travessia. E eu vou atravessar para o outro lado, aonde está a minha vitória. Dai-me força, Senhor. Dá-me esperança, dá-me fé. Sustenta, Senhor, a minha fé no poder do Teu Espírito para que eu possa acreditar nesta promessa e, crendo nessa promessa, atravessar contigo para o outro lado. A Páscoa, a morte para a vida, do medo para a liberdade, da prisão para a libertação. Aleluia. Sim, Jesus, renova em nós esta confiança. Nesta 14ª noite do nosso retiro quaresmal, porque, Senhor, em Ti eu creio. E eu sei que eu não serei decepcionado. Acredite. E eu me emociono porque eu sei e sinto a força dessa palavra. Porque eu vivo essa palavra. Apesar das minhas infidelidades, apesar das minhas inseguranças, dos meus pecados, das minhas fraquezas, é esta palavra que é sustento e alimento diário e nos faz continuar a viver. Por isso não desista. Persista. E ao mesmo tempo me tomei de emoção porque eu sinto que o Espírito Santo está falando a tantas almas hoje, a tantas pessoas que estavam precisando ouvir isso. Porque às vezes, embora a gente saiba que aquilo é verdade, a gente
creia, a gente precisa ouvir de novo. Por tudo isso, Senhor, nós te pedimos, em teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém? Isso aqui não é de plástico, isso aqui não é um teatro, isso aqui é de verdade. Esses momentos de oração que nós estamos vivendo aqui são sementes que nós estamos plantando para colhermos frutos maravilhosos, maravilhosos. E aí, essa oração de hoje falou ao teu coração? Não deixa de compartilhar com quem precisava ouvir essa palavra. Amém? Lá nos comentários, quando a transmissão terminar, nos comentários, coloque seus pedidos de oração, tá bom? Escreva lá os pedidos de oração, que o Padre vai rezar por eles, interceder por eles diante de Deus. Confia no Senhor. Eu quero terminar, antes da minha bênção final, com o Salmo 30. Abra na sua Bíblia. Salmo 30, versículo 6. Salmo 30, versículo 6. Porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto a sua benevolência é para toda a vida. Atenção! Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Ao anoitecer vem o choro, mas de manhã volta a alegria. Como a gente canta, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor esteja convosco e com o vosso espírito. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Padre ama vocês. Amanhã, 15ª noite, retiro quaresmal. Deus tem planos de transformação para você através dessas lives, através deste canal que é o Hospital da Graça de Deus. Então, não deixe de colocar o seu joinha, o seu like. Eu conto com você. Jesus conta com você. Vamos evangelizar a muitos corações que estão realmente necessitando de tudo isso. Então, se essa live falou ao teu coração, mande para aquela pessoa que também você sabe que está precisando. Vai dar tudo certo. Deus te abençoe. Durma com Deus, sonhe com os anjos e amanhã estaremos juntos, se Deus quiser.